A Rússia passou décadas fortalecendo sua presença no Mar Báltico. Quero dizer, ela precisa disso. Esse mar é uma rota vital para a Rússia, pois ajuda o país a escoar seu petróleo. A Ucrânia mirou e atirou, atingindo repetidamente a linha vital do petróleo russo no Mar Báltico e destruindo algo insubstituível para Putin. 3 noites de caos abalaram a Rússia. O coração negro do Báltico foi destruído e o império do petróleo de Putin sangra. Agora, para te dar uma pequena amostra do que a Ucrânia vem fazendo na região do Báltico, vamos até a refinaria de petróleo Kryzhyn, que fica no Oblast de Leningrado, na Rússia. Nas primeiras horas de 26 de março, a Ucrânia lançou uma onda devastadora de drones contra a refinaria, que converte petróleo bruto russo em produtos como combustível e lubrificantes. Esse ataque ocorreu enquanto os preços do petróleo ultrapassaram $100 por barril várias vezes, desde o início da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos no Irã. Esse ataque, assim como os demais que citaremos, foi planejado para mostrar a Putin que a Ucrânia frustrará seu desejo de lucrar com os altos preços do petróleo em cada etapa. Robert Grovd, notório comandante dos Madhya Birds e chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, explicou no Telegram o que as sanções voadoras da Ucrânia realizaram em Karish. O petróleo siberiano, recebido nas refinarias de Kinev e Karish e depois enviado como diesel ou bruto pelos portos de Transneft Primorsk e Ust-Luga, foi armazenado e abastecido com os excedentes sangrentos de petróleo do vovô do bunker. Nos últimos 3 dias, com a ajuda do ucraniano amante da liberdade Pata e seus shows pirotécnicos, ficou um pouco estragado. Broid zombou ao anunciar o ataque da Ucrânia. Ele fez piada sobre o bloqueio ucraniano a uma das principais refinarias de petróleo bálticas da Rússia, dizendo que levaria dias para os russos apagarem os incêndios e limparem a bagunça dos drones ucranianos. Achamos que isso talvez seja um eufemismo. A Euromaidan Press oferece alguns detalhes mais concretos, observando que o ataque mais recente contra a rede de petróleo do Mar Báltico de Putin destruiu algumas das principais unidades de processamento de petróleo da refinaria Karish, o que por si só obriga a paralisação imediata do refino do petróleo bruto. Não é possível produzir gasolina e diesel com unidade de processamento em chamas. Para Putin, isso significa que a Rússia não pode mais produzir aqui os produtos à base de petróleo, que ele está enviando para os soldados na linha de frente na Ucrânia, e que a Rússia está vendendo para seus clientes para manter a invasão da Ucrânia. Além das unidades de processamento, drones ucranianos atingiram 2 tanques de armazenamento na refinaria. Petróleo pronto para processamento, ou produtos refinados prontos para embarque em Karish também estão queimando. Pode haver mais. A verdadeira extensão dos danos está sendo avaliada. Não há sinais das habituais alegações russas de que destroços de drones ucranianos causaram isso, indicando que autoridades em Leningrado estão ocupadas apagando incêndios em Karish. Isso é o que Putin menos queria ver em Kryzhyn, pois essa refinaria é bem mais importante para a Rússia do que ele admite. Karish vai além de uma refinaria comum. A Ucrânia ataca refinarias russas há meses para reduzir os lucros de Putin com o petróleo. Karish se destaca por ser peça-chave na engrenagem do petróleo do Mar Báltico, que a Rússia constrói há décadas, como destaca relatório da Bloomberg sobre o ataque da Ucrânia. A instalação de Karish foi projetada para processar mais de 400 mil barris de petróleo por dia, e que ela se concentra na produção de diesel, gasolina e óleos combustíveis leves, sendo estes últimos feitos para que a Rússia possa exportá-los para seus clientes. Agora, o Euromaidan Press traz mais informações ao destacar que a refinaria Kinev em Karish é uma das 3 maiores plantas de processamento da Federação Russa. No total, ela lida com entre 20 e 21 milhões de toneladas de petróleo bruto todos os anos. Além de sua relevância como refinaria exportadora, Karish responde por 6% da capacidade de refino da Rússia e produz combustíveis usados pelas Forças Armadas e pela população. A Ucrânia acabou de atingir a refinaria certa no momento errado para Putin. Com o petróleo em alta pela Operação Fúria Épica, Putin contava que a refinaria de Karish gerasse bilhões para a Rússia, verba inexistente sem ela. Agora ela está pegando fogo. Embora já fosse ruim para o líder da Rússia, os grandes problemas em Karish são apenas os mais recentes do país. Porque por trás disso há um problema ainda maior. A Ucrânia atinge alvos por toda a região do Báltico. O ocorrido em Karish é o mais recente de vários ataques realizados há dias para desmantelar a operação de petróleo da Rússia no Mar Báltico.
Por 3 dias seguidos, entre 23 e 26 de março, drones ucranianos têm voado, às vezes por mais de 1.000 quilômetros ou mais de 620 milhas, para atingir alvos críticos na região do Báltico repetidamente. Além das refinarias, a Ucrânia atinge centros de exportação, terminais e tudo o que a Rússia precisa para tirar seu ouro negro do país e entregá-lo aos compradores. Agora, vários portos russos no Mar Báltico foram atingidos nesses 3 dias, como Primorsk e Ust-Luga. Juntos, esses 2 portos foram responsáveis pela exportação de 49,7 milhões de toneladas de derivados de petróleo, só em 2025, segundo a United 24 Media. E esse volume impressionante já é suficiente para mostrar que bilhões de dólares do dinheiro sujo do petróleo da Rússia passam apenas por esses 2 portos. Atualmente, nenhum deles funciona direito, pois os drones ucranianos atingiram com a mesma força dos que tiraram de operação a refinaria de Kurishi. Primorsk foi o primeiro dos 3 alvos atingidos. Em 23 de março, drones ucranianos invadiram o porto próximo a São Petersburgo, nas primeiras horas da manhã. E por volta das 4 da manhã, o governador regional, Alexander Drostenko, foi forçado a se humilhar ao confirmar que os drones da Ucrânia haviam danificado um tanque de armazenamento de combustível. Mas Drostenko ocultava a gravidade dos danos. Até 26 de março, o site The Insider relatou que 5 ou 6 tanques de armazenamento de Primorsk foram destruídos por drones ucranianos, causando uma coluna de fumaça de cerca de 200 quilômetros ou mais de 120 milhas para dentro da Rússia. Mesmo quem via o porto em chamas notava a fumaça e sabia que drones ucranianos tinham voltado a atacar. 2 dias depois, a Ucrânia atacou novamente. Em 25 de março foi noticiado que drones ucranianos atacaram o porto de Ust-Luga. Esses drones percorreram cerca de 1.000 quilômetros das fronteiras da Ucrânia entre as noites de 24 e 25 de março, eventualmente atingindo Ust-Luga com tanta força que, segundo relatos, causaram pelo menos 10 explosões, deixando também um brilho enorme emanando no céu que podia ser visto por moradores a quilômetros de distância. Drostenko relatou novamente o ataque à Rússia, classificando-o como um pequeno foco de incêndio, e afirmou que as defesas aéreas derrubaram 56 drones ucranianos. Isso difere da alegação de destroços de drones. Mérito para Drostenko, mas relatos locais e fotos de satélite mostram outra história. As chamas dessa ignição menor chegaram a mais de 100 metros, ou mais de 320 pés de altura, segundo o jornal The Telegraph. E o mesmo veículo também destaca que a Ucrânia atingiu Ust-Luga 4 vezes, em 5 noites consecutivas até 28 de março. O pier de carregamento de petróleo de Ust-Luga foi destruído. Também há danos visíveis em estruturas técnicas e tanques de armazenamento, o que indica que esse ataque da Ucrânia esteve longe de ser algo menor. A Ucrânia ataca Ust-Luga repetidamente. Na verdade, está destruindo tudo o que a Rússia construiu para a indústria de petróleo no Mar Báltico. A repetição é significativa e representa uma escalada que surpreendeu Putin. Realizar 3 ataques em 3 dias contra infraestruturas-chave de petróleo da Rússia no Mar Báltico já seria grave. Esse já é um ataque de tamanho e escala tão grandes que teria exigido uma combinação de planejamento brilhante por parte da Ucrânia e defesas aéreas totalmente inadequadas por parte da Rússia. Mas Ust-Luga foi atingida 4 vezes em menos de uma semana, e Primorsk também sofreu 3 ataques pesados em 5 dias, segundo o Euromaidan Press. Estamos vendo uma campanha coordenada que, segundo o analista Boris Aronstein, é a maior ameaça às exportações russas de petróleo e derivados desde o início da guerra. O especialista ainda diz: a estratégia, escala, direção e momento dos ataques juntos causaram um efeito que, pessoalmente, não me lembro de ter visto em mais de 4 anos de guerra. A Ucrânia pode estar tentando fazer o que conseguiu no porto de Feodósia, na Crimeia, em 2025. Após 2 ataques ucranianos em setembro e outubro do ano passado, o Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que a Rússia talvez nunca consiga reativar esse porto enquanto estiver em guerra com a Ucrânia. Os ataques a Feodósia abalaram o controle de Putin sobre a Crimeia, anexada ilegalmente. Esses ataques no Mar Báltico aumentam a ameaça à capacidade de Putin de conduzir a guerra. Vamos te contar exatamente o porquê disso em apenas um momento. Mas já que estamos falando disso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, inscreva-se no The Military Show para nunca perder um dos nossos vídeos. Putin passou a última semana vendo a Ucrânia destruir 2 grandes portos de petróleo russos no Mar Báltico, e agora não pode agir enquanto outra refinaria pega fogo. Essa refinaria abastece esses 2 portos, ou abasteceria, se eles também não estivessem em chamas. Enquanto Putin se esconde,
Toda a operação de petróleo da Rússia no Mar Báltico está pegando fogo, literalmente. Os portos que a Ucrânia atingiu com suas sucessivas ondas de ataques são responsáveis por carregar e exportar cerca de 1 milhão de barris de petróleo todos os dias. Segundo o The Telegraph, atualmente a Rússia ganha cerca de 760 milhões de dólares por dia com petróleo. Novamente, o aumento dos preços ocorreu devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, principal motivo. A United 24 Media informa que a Rússia pode levar mais de 2 semanas para reparar seus 2 portos no Mar Báltico, com base em trabalhos semelhantes feitos em Novorossiysk após ataques de drones em março. Apenas no fim do mês os petroleiros voltaram a navegar para o porto. Esse cronograma de reparo supõe que a Ucrânia não seguirá atacando esses portos e refinarias até destruí-los totalmente. A Ucrânia sabe que pode fazer isso. Já realizou ataques repetidos e bem-sucedidos à infraestrutura de petróleo da Rússia no Mar Báltico em cerca de 1 semana, mostrando que as defesas aéreas russas estão comprometidas, insuficientes ou ausentes em Primorsk, Ust-Luga e Karishi. Vamos analisar a real dimensão dos danos causados pela semana de ataques devastadores da Ucrânia. A United 24 Media relata que havia 18 petroleiros nos portos de Primorsk e Ust-Luga em 22 de março, que é o dia anterior ao início dos ataques da Ucrânia. Isso equivale a quase metade da capacidade dos portos russos de petróleo, segundo o veículo, destacando a importância das rotas do Mar Báltico para Putin. O fechamento de Ust-Luga e Primorsk por várias semanas afeta profundamente toda a operação de petróleo da Rússia. No dia 22 de março, segundo relatos, nenhum petroleiro chegou a Novorossiysk, que é o principal porto de petróleo da Rússia no Mar Negro. Restam à Rússia apenas alguns portos no Ártico e alguns no Pacífico, que não são ideais para exportar petróleo, enquanto a maior parte escoa pelo Báltico. Produtores de petróleo russos já se esforçam para desviar seus produtos dos portos do Báltico afetados. O site oilprice.com relata que a perda de Ust-Luga e Primorsk eliminou instantaneamente cerca de 40% de toda a capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Isso levou a operadora de oleodutos Transneft a tentar redirecionar seu petróleo para longe desses portos, embora não haja muitas outras opções disponíveis. Esse petróleo deve ir para os portos do Ártico e do Pacífico, já citados, que ficam a centenas, se não milhares de milhas dos portos bálticos da Rússia, ou ser armazenado, tornando-se alvo fácil para novos ataques de drones da Ucrânia. Agora, há algumas opções no Mar Negro para a Rússia, segundo o mesmo veículo. Porém, como Novorossiysk está só começando a voltar à ativa, essas opções são limitadas. Mesmo com a reabertura do porto, a infraestrutura ainda não atende à demanda da Rússia para manter suas exportações. Além disso, é Novorossiysk no Mar Negro. Isso é um alvo maior para a Ucrânia do que os portos do Báltico. Enviar petróleo e petroleiros para lá é praticamente convidar drones ucranianos a atacar Novorossiysk de novo. Agora, neste ponto, a Ucrânia basicamente fez o petróleo da Rússia ficar indo e voltando pelo país, o que significa que ele não está sendo vendido. Se o petróleo não é vendido, não gera dinheiro para a Rússia. Pense no que dissemos antes. A Rússia tem faturado cerca de 760 milhões de dólares por dia exportando seu petróleo desde o início da Operação Fúria Épica no Irã. Esse valor cai em 304 milhões de dólares, enquanto Ust-Luga e Primorsk estiverem parados, assumindo que os 40% das exportações mencionados estejam corretos. Pode ser até mais. O site oilprice.com afirmou que os 2 portos bálticos fora de operação respondem por 60% do comércio marítimo de petróleo da Rússia. Isso representaria uma redução de mais de 450 milhões de dólares, dos 760 milhões diários, enquanto esses 2 portos estiverem fechados. Independentemente do valor exato, Putin enfrenta um prejuízo de centenas de milhões de dólares no setor petrolífero, o que a Rússia não pode permitir. Por quê? O Mar Báltico é crucial para a Rússia e para a invasão da Ucrânia por Putin. A importância dessa hidrovia para a Rússia vai além do volume de petróleo. A estratégia da Ucrânia nesse ponto tem sido genial. Primeiro, e de forma recorrente, ela atacou portos do Mar Báltico, destruindo terminais e atingindo áreas de armazenamento. Com o ataque a Karish, os drones da Ucrânia avançaram ainda mais para o interior, e agora estão destruindo instalações que mantêm esses portos abastecidos. Devemos ver novos ataques contra Karish, além de outros no oeste da Rússia, e possivelmente mais ações em Primorsk e Ust-Luga. É uma abordagem em camadas, brilhante porque o Mar Báltico não é só onde a Rússia obtém grande parte de sua renda com petróleo. A Rússia precisa dominar esse mar,
pois é a rota mais eficiente para seu petróleo chegar aos compradores. O Instituto Naval dos Estados Unidos já dizia isso desde setembro de 1958, e nada mudou para a Rússia desde o auge da Era da Guerra Fria. O Mar Báltico é tudo para a Rússia. É uma linha de vida que vem sendo lentamente sufocada. Primeiro, pela OTAN reunir membros ao redor dessa via navegável, sendo chamada de Lago da OTAN, e agora pela Ucrânia impor sanções aéreas aos portos de petróleo russos na região. Em janeiro de 2026, Sanctions Russia destacou que o Báltico virou ainda mais uma linha de vida para a Rússia, após sanções ocidentais. Ela virou a rota de exportação de petróleo mais segura da Rússia na Europa, por ficar fora do alcance dos drones ucranianos de longo alcance. Os portos do Mar Negro estavam ao alcance e observamos a lenta degradação das instalações navais russas desde o início da guerra. O Mar Báltico era seguro e sagrado para a Rússia, servindo como rota crucial para exportar seu petróleo sob sanções. Agora, tudo mudou. Após uma semana de ataques a portos e refinarias do Mar Báltico, a Ucrânia mostrou à Rússia que sua linha de vida, antes considerada segura, está ao seu alcance. A Ucrânia não precisa atacar os navios da Frota Fantasma no Mar Báltico. Se ela destruir portos e refinarias, como está fazendo, pode tornar inútil a presença da Frota Fantasma no Mar Báltico. Não é só sobre petróleo e dinheiro para a Ucrânia, apesar de serem vitais. É também uma mensagem para Putin. Uma mensagem que diz ao líder da Rússia com total clareza que a Ucrânia de 2026 está muito distante daquela Ucrânia de 2022 que já havia parado sua suposta operação militar especial. Nos últimos 4 anos, a Ucrânia virou uma força militar a ser levada a sério. Drones de longo alcance atingindo Ust-Luga, Primorsk e Karish ilustram o avanço da campanha de ataques em profundidade da Ucrânia, com drones cada vez mais potentes. Agora, a rota vital do Mar Báltico, da qual Putin depende desde o início da guerra e que ficou especialmente lucrativa em março, está sendo destruída. A Rússia levou décadas para construir essa rota vital, que a Ucrânia destruiu em uma semana. Tudo começou com Primorsk. Quando a Ucrânia atacou o porto, parecia que seria algo pontual e que o país partiria para outros alvos. O ataque mostrou que a Ucrânia agora possui uma nova arma poderosa, possibilitando o que ocorre na região do Báltico. Veja que arma é essa e por que Primorsk é crucial para Moscou em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre os ataques em profundidade mais recentes da Ucrânia.